Rick Casso, ou The Acid King, traduzido para o português O Rei do Ácido, apelido concedido ao jovem pelo abuso de drogas sintéticas e grande consumo de LSD, maconha e álcool. Essa é a história de um assassinato envolvendo drogas, rock and roll e satanismo. Esse assassinato ocorreu durante um período em que havia muita preocupação pública sobre os efeitos do conteúdo satânico e ocultismo na música de heavy metal e em jogos de RPG. Rick Casso vestiu uma camiseta do AC/DC no momento de sua prisão e era um fanático por hard rock e heavy metal, fã de grupos como Black Sabbath, Judas Priest e Ozzy Osbourne, bandas que ele ouvia diariamente trancado em seu quarto. Nascido em 28 de março de 1967 em Huntington, uma cidade dentro do condado de Suffolk, no estado de Nova York, Casso era filho de um professor de ensino médio local e treinador de futebol da Cold Spring Harbor High School. Vários anos antes do assassinato, seu pai havia se consagrado na região, ficando conhecido por ser o treinador de futebol do ano de Long Island, reconhecido até mesmo pelo jornal americano Newsday. A família se mudou para uma pequena vila conhecida como Northport, no estado americano de Michigan. Sua mãe era professora de história, porém o relacionamento entre eles não era agradável, pois Rick logo foi definido como um garoto rebelde e antissocial no início da sua adolescência. Rick decidiu abandonar a escola e fugir de casa morando nas ruas do subúrbio de Long Island, geralmente dormindo em parques ou em carros, garagens e até mesmo na casa de amigos. Ele costumava usar drogas, principalmente maconha, LSD, êxtase e mescalina, todas drogas alucinógenas. Ele também traficava drogas em Northport e se interessou pelo ocultismo e satanismo, ficando membro de um culto vagamente organizado na Northport High School, chamado Knights of the Black Circle. Eles realizaram cerimônias satânicas principalmente em Northport e em outras localidades da região. Casso também expressou aos amigos seu grande interesse no livro de Anton LaVey, conhecido como a Bíblia Satânica. Em pelo menos uma ocasião, os pais de Rick o internaram em um hospital psiquiátrico em Amityville, Nova York, para reabilitação de drogas e tratamento psiquiátrico. No ano anterior ao assassinato, Casso havia sido preso por roubo e depredação de túmulos, levando um crânio humano e outros objetos de um cemitério. Cerca de um mês após a sua prisão por este crime, Rick contraiu pneumonia e foi tratado no Hospital Judaico de Long Island. Durante sua internação, seus pais tentaram convencer os médicos a interná-lo para o tratamento psiquiátrico involuntário. No entanto, a conclusão dos psiquiatras foi que Casso exibia comportamento antissocial, mas não era psicótico nem um perigo violento para a sociedade, e Casso foi liberado após se recuperar dessa pneumonia. O assassinato. O conflito entre os adolescentes Casso e seu amigo Gary Lauwers começou vários meses antes, quando Lauwers roubou 10 sacos de pó de anjo da jaqueta de Casso enquanto ele estava desmaiado em uma festa. Galera, pó de anjo é uma droga anestésica, é um remédio muito forte que causa alucinações, pois tem efeitos neurotóxicos. Casso então o confrontou logo após o incidente. Lauwers devolveu 5 dos 10 sacos e prometeu pagar $50 pelos 5 sacos de pó de anjo que ele havia consumido, mas ele nunca pagou o dinheiro a Casso, que começou uma revolta contra Lauwers. Na noite do assassinato, em 16 de junho de 1984, Casso convidou Gary Lauwers para sair, dizendo que estava pronto para perdoar o incidente e queria retomar a amizade. Eles se reuniram em 4 amigos para tomar LSD e mescalina no parque de Northport, todos os adolescentes na faixa de 17 anos. Eram Casso e Gary Lauwers, Jimmy Troiano e Albert Quinones. Depois de tomar várias doses de LSD, os adolescentes iniciaram uma pequena fogueira na floresta ao lado do parque, usando as meias de Lauwers e as mangas de sua jaqueta jeans, junto com gravetos para acender o fogo.
A situação piorou quando Casso sugeriu que eles usassem um pouco do cabelo de Lawrence para aumentar o fogo. Casso então iniciou uma briga com Lawrence, mordendo ele no pescoço e dando várias facadas em seu peito. Casso continuou seu ataque por um longo período de tempo com a ajuda dos outros dois amigos, arrastaram Lawrence pela mata e jogaram seu corpo na fogueira. Gary Lawrence foi esfaqueado aproximadamente 36 vezes, sofreu queimaduras e teve seus olhos arrancados. Seu rosto ficou gravemente desfigurado pelo ataque e ele morreu durante a noite. Casso e Jimmy Troiano arrastaram seu corpo por uma curta distância e o cobriram com folhas e gravetos. Durante o ataque, Casso comandou todas as ações. Lawrence tentou fugir, mas não conseguiu. Durante o ataque, Casso confrontou Lawrence com as seguintes palavras: "Diga que você ama Satã." Mas Lawrence respondeu: "Eu amo a minha mãe." Na sequência, Casso se gabou para os amigos sobre seu sacrifício humano. Casso afirmou a alguns que ele assassinou porque um corvo negro lhe trouxe uma mensagem de Satanás dizendo que era para fazer isso. 2 dias depois, ele trouxe vários adolescentes para ver o corpo de Lawrence em decomposição no parque. No entanto, só depois de 2 semanas, em 1º de julho, o assassinato foi denunciado à polícia. Em 4 de julho de 1984, a polícia recuperou o corpo em decomposição e mutilado de Gary Lawrence. O assassinato se tornou notícia na área de Nova York e em todo o país devido à tortura de Lawrence e aos aspectos satânicos do assassinato. Muitas pessoas também acharam as fotos e o vídeo da prisão de Casso, no qual ele sorri para a câmera de maneira irônica e brincalhona, e as pessoas acharam aquilo perturbador. Rick Casso confessou o crime no primeiro interrogatório e foi preso. Em 7 de julho, 2 dias após a sua prisão, Casso, com 17 anos, cometeu suicídio se enforcando em sua cela. Em abril de 1985, algum tempo depois, realizou-se então o julgamento dos outros 2 amigos envolvidos, Troiano e Quinones. Foram imputados por assassinato em 2º grau, mas ao final foram absolvidos pelo benefício da dúvida, já que o juiz resolveu que ambos estavam drogados e não recordavam do que se passou naquela noite, então não poderiam provar a participação deles no homicídio. A história de Rick Casso virou ícone na cultura popular, uma crônica contada em diversos filmes, livros, documentários e músicas. É isso aí então, galera, esse foi o caso de hoje e eu já peço que você deixe o like aqui no vídeo para ajudar no nosso crescimento e também se inscreva aqui no canal.